Olá, meu amigo, muito bem-vindo. Neste vídeo de hoje eu vou falar sobre renda passiva. O que é renda passiva, como obter, por que obter, por que eu preciso ter uma renda passiva? Bom, primeiramente eu vou me apresentar. Meu nome é Marco Paniza, eu tenho 50 anos, sou corretor de imóveis e fui diretor das principais empresas imobiliárias aqui de São Paulo. Nos últimos 20 anos eu estou dedicado a esta atividade do mercado imobiliário e nos últimos 10 dedicado a imóveis de investimento. Bom, apresentação feita, vamos para o primeiro tópico. O que é renda passiva? Renda passiva é aquela obtida através de ativos que você conseguiu, né, e que não dependem da sua atividade presencial ou atividade laboral, né? Então, como eu posso te dar exemplos de renda passiva? Direitos autorais é uma renda passiva. Direitos de imagem é uma renda passiva. Dividendos, renda passiva. E aluguéis, que é onde eu vou me ater neste vídeo, né? É um produto que eu conheço, imóveis, né? Um produto que eu conheço, que eu confio, que eu utilizo e que eu indico. Então, eu vou te apresentar aqui como eu tenho feito nos últimos 10 anos. Bom, e por que eu preciso ter uma renda passiva? Eu vou te dar dois bons motivos. O primeiro deles diz respeito à segurança. Vamos para um cenário hipotético. Você, numa madrugada qualquer, precisa levar o seu filho num pronto-socorro e você tem apenas um carro. Quando você desce na garagem com o teu filho no colo, você chega lá e se depara com um pneu murcho. Então aí você percebe que tem dois problemas. Você tem o teu filho doente, precisando ir para o pronto-socorro, e você está sem um veículo para levá-lo, né? Se você tivesse dois veículos, né, dois carros, você pegaria a chave do segundo carro, levaria teu filho no pronto-socorro, resolveria o principal problema daquele momento, que era atender a necessidade do seu filho. Com a renda não é diferente. Quando você tem apenas uma fonte de renda, e ela vem por algum motivo falhar, você acaba tendo um problema, um descompasso na sua vida financeira. Então, necessário se faz ter o quê? Uma segunda fonte de renda, né? E para que não atrapalhe a sua atividade principal, que essa fonte de renda seja uma renda passiva. Então, é necessário você ter uma renda passiva pensando na segurança. Segundo ponto, né? Ainda dentro de segurança, né? Não vamos para o segundo ponto não, vamos continuar em segurança. A maior parte das pessoas pensam na aposentadoria, né, com a aposentadoria tradicional, né, o famoso INSS, né? E o INSS, né, vou te dar um exemplo bem rapidinho, e se você tiver mais de 30 anos você vai entender mais facilmente. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada aos 14 anos de idade. Naquela época, 14 anos já era... Meu pai brincou comigo assim, 14 anos você já é um homem, né? Então, você precisa aí ou trabalhar ou fazer um período integral. Eu optei na época para fazer um período integral, mas eu era um menor aprendiz de hoje, né? Então, eu era remunerado, eu recebia um salário e tinha carteira assinada. Nesta época, quando eu tinha 14 anos de idade, hoje eu estou com 50, se aposentava com 35 anos de contribuição. Então, 14 mais 35, 49. Hoje, pela regra... Na época que eu entrei no jogo, aposentaria com 35 anos de contribuição, estaria aposentado. Mas a regra do jogo mudou. E fatalmente, né, agora são 65, se não me engano, eu nem acompanho direito porque eu já resolvi ter outra forma de cuidar da minha aposentadoria e é a que eu indico a você. Certamente, mais 15 anos, essa regra, se não tiver na beira de alterar, será alterada com certeza. Se você acompanhar as notícias, vou deixar aqui no rodapé um dado aqui, nos últimos 10 anos, o número de beneficiários é 3 vezes maior que o número de contribuintes. Isso é um negócio exponencial e que tende a ser cada vez, né, por ser exponencial, cada vez maior. Nós temos mais beneficiários frente ao número de contribuintes. As pessoas estão vivendo mais, hoje com a qualidade de vida, com os cuidados da saúde, enfim, as pessoas vivem mais e automaticamente demandam mais tempo, né, de recebimento desse benefício que foi, no passar dos anos, a pessoa contribuiu e hoje os contribuintes atuais pagam a conta de quem está utilizando o benefício. Então, fatalmente terá uma nova reforma. Acredito eu que mesmo na nova regra, eu não chegaria aos 65 anos e me aposentaria. Teria que ter algum tipo de ajuste aí e acredito que vai ter ainda. INSS, eu costumo traduzir como I não será salvação. Então, faça sim a sua aposentadoria por conta própria. Né, tem uma renda passiva. O segundo ponto que eu chamo a atenção, e que para mim foi o maior atrativo, foi a liberdade financeira. Por quê? Não é porque eu não quero trabalhar mais, eu quero me aposentar antes, não é nada disso. A liberdade financeira te dá o principal ativo. Na minha opinião, um dos principais. Eu não vou dizer o principal porque temos aí saúde, família, que são ativos muito importantes. Mas o tempo, né, como você poder gerir o seu tempo, é um ativo que realmente você não pode abrir mão de perdê-lo. A vida é curta, né? Então, se a gente imaginar aí que de vida útil, depois que você realmente consegue
ter a plenitude do seu tempo, ela é muito pequena. Então, quanto antes você conseguir ter a plenitude do seu tempo, melhor para você curtir com a sua família, curtir aí as coisas que você gosta realmente de fazer, né? Então, quando você tem a liberdade financeira, você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Você consegue, de repente, fazer uma viagem no momento certo, não precisa ficar esperando as suas férias lá, né? Quando você trabalha CLT, você tem lá o período de férias, e muitas vezes as empresas te colocam lá numa data que você não gostaria de tirar aquelas férias, né? Poxa, sei lá, você gostaria de fazer um passeio, eu não gosto de andar de moto, né? Então eu fiz agora recentemente, em abril, a gente viajou para o Chile, eu fui lá, aluguei uma moto, peguei lá um guia, foi uma das coisas melhores que eu fiz, foi pegar esse guia, porque ele tem atalhos que eu sozinho não teria. Fiz o passeio, curti, pilotei a moto durante um dia de semana qualquer aí, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas se eu estivesse trabalhando no CLT, né, enfim, talvez eu não conseguisse fazer isso. Mas essa foi a minha motivação. Talvez não seja a sua, talvez você queira continuar na sua vida laboral tradicional, enfim, mas ainda assim, você ter a escolha, né, você ter a liberdade financeira para poder escolher até em que momento você queira seguir o teu formato normal de trabalho é interessante. Então eu aponto esses dois motivos para que você tenha esse planejamento de renda passiva: segurança e liberdade financeira. Liberdade financeira vai trazer liberdade de tempo. Então é isso. Esses são os motivos. Agora eu vou te falar como eu obtenho. Eu vou dividir minha tela contigo para apresentar como eu faço para obter a renda passiva, como eu tenho feito nos últimos 10 anos, replicando isso. Bom, aqui você está vendo, né, uma oferta imobiliária. Este é o último imóvel que eu fiz aquisição. Ele é um imóvel adquirido, adquirido em 2021. Essa aqui era a oferta da incorporadora, então ele tinha um preço fechado de 182 mil, e essa aqui era a sugestão de fluxo de pagamento, né? Bom, como eu sou do mercado, e eu readequei esse fluxo da forma que eu julgava melhor para mim, então aqui eu vou abrir agora o meu extrato junto à incorporadora para te mostrar como eu fiz, né? Então, aqui nessa coluna valor inicial, tá aqui os valores negociados na data da assinatura, que foi em outubro de 21, tá? Então eu aumentei, na verdade, as parcelas anuais, né? A construtora sugeria uma parcela menor, eu joguei mais parcela anual aqui, um valor maior, para aliviar aqui as iniciais. Aqui nas iniciais, né, as 4 primeiras, aqui está o que a incorporadora recebeu, né, mas nessas 4 primeiras estão as comissões da intermediação. Então ela não aparece aqui, mas eu vou te mostrar também, eu vou colocar depois no Excel aqui para que você possa ver o quanto realmente você vai precisar desembolsar nessa sua aquisição, tá? Então nós temos aqui o valor pago, né? Aqui a coluna inicial são os valores negociados na data. E aqui, valor pago são os valores já com as correções, né? Então, corrigidos eu paguei até o momento R$ 41.049, mais as comissões que foram aí utilizadas nessa transação. Na verdade, boa parte dessas comissões voltaram para mim, porque eu fiz uma venda de mim para mim mesmo, né? E aí as parcelas em aberto, né? Eu tenho aqui as mensalidades, olha aqui quanto eu pago mensalmente, R$ 739. E vou ter aqui em novembro, que é quando este imóvel fica pronto, a parcela única mais a parcela financiamento que eles chamam. Mas aqui você unifica tudo e financia. Então eu tenho um saldo devedor de 158 mil e paguei por volta de 55 mil mais ou menos. Né? Então nós estamos falando aqui de um imóvel que inicialmente ele era 182 mil, hoje, corrigidos os valores, ele está 41 mais as comissões 12,53, mais as parcelas em aberto 158, 212 mil, mais ou menos isso, né? Então de 189, que foi um pré-lançamento, então foi um momento certo de compra, e está hoje em 212 os valores atualizados. Aí a gente vai para o mercado, né? Então eu vou te mostrar aqui o valor de mercado dele, né? Eu fiz uma pesquisa aqui no Zap Imóveis, e é esse empreendimento aqui, ó, este estúdiozinho aqui, que está sendo vendido a 263 mil aí, o repasse dele, hoje não tem mais unidades disponíveis nesse empreendimento, então as unidades de repasse as pessoas estão vendendo por 263 mil reais. E temos aqui o Excel que eu comentei. Então, paguei até o momento, né, os 41 mil mais as comissões. Então, eu fiz um pagamento total aqui de 53 mil reais, devo 158, o valor atualizado dele pelas correções 212 e mercado 263. Aqui está a valorização. Ponto importante, a valorização é tua, não é do incorporador, né? Você assinou sua promessa de compra e se hoje você vier a vender pelo valor de mercado, então vamos imaginar que eu queira vender. Então é o valor de mercado, 263, menos o que eu estou devendo, né? Então viria nessa transação, nessa cessão de direitos para um eventual novo comprador,
viria para mim 104 mil e ele assumiria os 158 mil naquele fluxo que eu me comprometi com a incorporadora. Isso me traria um ganho real aí, né? Lembrando que os valores que eu apresentei aqui já estão com as devidas correções, tá? Então, 104 menos a soma do que eu paguei ali em cima, né? Eu vou até colocar as comissões, apesar de eu não ter pago lá na totalidade, mas no seu caso você pagaria. Então, vamos imaginar que você tivesse feito essa aquisição e quisesse vender esse imóvel hoje. Você teria um ganho aí na faixa de uns 50 mil reais nesta transação. Aí, eu vou te mostrar agora o porquê desse imóvel. Não é qualquer imóvel que você consegue fazer isso. A escolha do imóvel é algo realmente relevante, importante e é 90% do jogo. Mas eu escolhi esse imóvel baseado neste imóvel aqui, que eu fiz a aquisição dele em 2015. Como eu comentei aí, eu estou 10 anos dedicado a imóveis de investimento, imóveis que eu faço aquisição também e faço a consultoria para clientes, né? Então este imóvel que eu adquiri em 2015, no final de 2014, foi entregue no final de 2017. Então aqui como eu brinquei, 9 anos hospedando, então antes de hospedar aqui, antes de estar na plataforma, eu estava iniciando o processo de compra, né? Então este imóvel aqui me rendeu, né, um imóvel similar a esse que eu te apresentei, ele me rendeu no último ano, 1º de junho de 23 a 1º de junho de 24, 40.613. Então isso aqui vai dar por volta de 3 mil e alguma coisa por mês. Voltando naquela aquisição, então vamos lá no saldo devedor, eu vou dever mais ou menos em novembro uns 155 mil deste imóvel, que é o momento de eu entrar no financiamento. Então eu preparei aqui uma simulação no Banco Itaú, né? O Banco Itaú aqui eu preparei sem fazer negociação de taxa nem nada. Só coloquei os dados aqui, ele me apresentou uma simulação, então aqui não tem negociação de taxa. Então para financiar 155 mil eu preciso comprovar uma renda de 3.982, tá? Então lembrando que se você faz a aquisição juntamente com o teu cônjuge, no caso o marido e esposa, enfim, você pode fazer essa comprovação em conjunto, tá? Então aqui eu fiz uma simulação de uma renda de 18 mil, enfim, mas a renda necessária para essa aquisição, 4 mil reais, tá? E com a taxa cheia, sem negociar. Essa taxa cheia vai me dar uma parcela inicial perto de 1.800. Então, na continha lá você viu, né, a arrecadação anual foi de pouco mais de 40 mil, que dá mais de 3 mil reais por mês para pagar 1.800. Detalhe importante, aqui na coluna amortização, tá aqui o valor que você amortiza em cada parcela. Então, se você falar assim, poxa, eu quero diminuir o prazo, que eu coloquei o prazo de 360 meses, eu não coloquei o prazo máximo, que é de 420, eu coloquei 360 meses. Então, se você colocar 420, a sua parcela total vai ficar menor, não vai ser perto de 1.800, ela vai ficar menor, e também sua curva de amortização, né, é o valor que você pegou emprestado dividido pelo número de meses. Aqui no caso, R$430 é a amortização. Então, se você falar assim, poxa, estou recebendo R$3.500 de locação e minha parcela é 1.800, essa diferença aqui eu vou matar aqui o quanto antes esse financiamento. É uma opção, né? É uma opção que você pode fazer. Eu não te indico fazer isso logo de cara para que você tenha um colchão de segurança, que talvez você tenha um mês em que ele possa, em algum momento, dar um pouquinho menos de locação, enfim. Mas, se você tem aí rendimentos através da tua fonte de renda principal ativa aí, que é um 13º, por exemplo, ou umas férias, enfim, e tiver, né, um apetite para diminuir isso aqui, olha só, se você pegar R$1.600, mais ou menos R$1.700, você mata 4 parcelas, né? Você pagando com juros, com seguros, coisa e tal, R$1.800 mata uma. Agora, se você antecipar, R$1.800 matam 4 parcelas, R$4.000 matam 10 parcelas. R$5.000, um pouco mais de R$5.000, você mata um ano de financiamento. Então, fazer aportes, né, desse jeito é muito interessante. Se você tiver fundo de garantia e se enquadrar nas regras do fundo para a utilização do fundo de garantia, você pode até, de repente, já iniciar a sua jornada aí com um imóvel de renda passiva sem ter que mexer em nada. Olha que interessante. Bom, vamos voltar aqui para o Excel, só para mostrar aqui, o quanto eu precisei ter, né? O quanto você precisaria ter aí nos primeiros 90 dias, porque aqui eu coloquei já as comissões, né? Então você tem aqui, no fluxo que eu adotei, a incorporadora, né? A parte da incorporadora e a parte de comissões. Então, pouco mais, não chegou a R$20.000 o aporte inicial para fazer a aquisição deste estúdio, e eu pago parcelas de pouco mais de R$700. Então você viu como é simples para você entrar na brincadeira? Se você começar isso o quanto antes, começar agora, né, desligar aqui o vídeo e já começar a se planejar para que você inicie a sua jornada em imóveis
que trazem renda passiva para você, você vai ter aí, né, de acordo com o teu planejamento, talvez até a sua liberdade financeira antes do que eu tive a minha. Eu comecei aos 40 anos. Se eu tivesse começado aos 30, certamente eu estaria 10 anos avançado do que eu estou hoje. Hoje eu estou indo para o meu sexto imóvel, mas se eu tivesse começado com 30, eu estaria talvez e não pudesse ir no quinto, porque isso é uma bola de neve. Conforme você vai tendo mais fontes de renda, ela vai, né, aumentando o seu lastro aí para que você possa fazer novos investimentos. Bom, e aí fica aquela pergunta, mas funciona com qualquer imóvel isso aí? Não. A resposta categórica é essa. Não, não funciona com qualquer imóvel. Você precisa realmente aí estar bem assessorado por um profissional que entenda, né, realmente deste tipo de investimento. Ah, mas eu tenho um amigo meu que é corretor aí, meu primo é corretor, já está trabalhando no mercado já faz alguns anos, eu vou bater um papo com ele para ele me indicar algumas coisas. Olha, assim como na advocacia, por exemplo, você tem lá um advogado tributarista, o criminalista, o de famílias, né? Na medicina você tem o cardiologista, o oftalmo, o ginecologista, enfim, tem as especialidades. Na corretagem, apesar de não ter os nomes aí, né? Também existe essa separação. Se você chegar para mim, que tem quase 20 anos de mercado, e falar, Marco, eu gostaria de comprar uma fazenda, eu queria fazer um investimento no imóvel rural, eu não sou a melhor pessoa para te assessorar nisso, porque eu não entendo de fazenda, eu nunca negociei fazenda, né? Eu vou entender da parte documental dela, de repente, te assessorar nisso, na parte de contrato, na negociação com o vendedor, né? Nessa intermediação. Agora, te assegurar que aquele imóvel seria o ideal para o que você deseja, eu não vou conseguir. Agora, dentro de imóveis para investimento, né, para fazer renda passiva, para fazer essa alavancagem, eu sou o cara certo, assim como os profissionais. Então, eu só te peço, né, para não cair em armadilhas, né, não pensar que qualquer corretor possa te oferecer essa assessoria de forma assertiva. A gente recebe, né, porque hoje nós não só vendemos imóveis, a gente garimpa, né? Hoje nós somos credenciados nas principais incorporadoras, então além dos imóveis que vão ser lançados, que estão lançados, os lançamentos futuros, os atuais, e a gente tem acesso a retomados, imóveis que pessoas não conseguiram fazer o pagamento e estão voltando para o estoque, né? Então, para a gente fazer renegociações, sessões de direito. Então, a gente consegue ter uma ampla gama de produtos para oferecer para o nosso cliente. Então, uma assessoria mais assertiva, não só na venda, mas hoje a gente tem uma cadeia completa, como eu comentei, nós estamos, né, eu e a minha esposa, nos últimos 10 anos, dedicado a imóveis de investimento. Então, além de fazer a intermediação, nós fazemos a montagem e a gestão desses ativos. Nós temos hoje clientes que, inclusive, nem no Brasil moram, né, na nossa carteira. Então, para tudo isso, né, a gente montou agora, vai estar aparecendo aqui no rodapé, ou lá no link da bio, um convite para uma aula demonstração, onde eu vou aprofundar mais a respeito deste assunto, né? Para que você tenha mais conhecimento, e se você optar por comprar lá com teu primo corretor, enfim, você esteja mais amparado para que você possa fazer isso, né? Então você realmente adquirir os conhecimentos, né? Nós estamos compartilhando esses 10 anos de experiência, então fica o convite, faça a sua inscrição aqui pelo link ou pelo link da bio. Bom, falamos a respeito do que é renda passiva, como obter renda passiva e agora a gente vai falar quando começar. Agora, neste exato momento você precisa começar. Então você já entendeu, né? Acredito que você já entendeu por todo esse demonstrativo que você precisa realmente começar a tua jornada em renda passiva. Bom, novamente, fica o convite lá para a nossa aula de demonstração. Espero ter contribuído contigo, apresentando, compartilhando parte da minha experiência pessoal, né, com obtenção de imóveis para renda passiva. E se você achou esse conteúdo de valor, eu peço que você compartilhe com outras pessoas. Se você achou que faltou algum detalhe aqui que eu poderia ter abordado e passou batido, faça seu comentário aqui e na medida do possível eu vou responder, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e também já deixa seu like aqui. Bom, vou ficando por aqui e espero você na aula demonstração de como obter renda passiva com imóveis que se pagam sozinhos. Até mais!